This is Growthaholics. Olá, eu sou o Pedro Weingärtner, CEO da Ace Ventures, e você está ouvindo Growthaholics, o podcast onde falamos de inovação e empreendedorismo de forma prática, direta e aplicável. Aqui o objetivo é acelerar o seu negócio a cada episódio. Se você curte esse conteúdo, avalie a gente com 5 estrelas na plataforma de podcast que você utiliza, pois isso ajuda muito a espalhar o podcast para mais pessoas. No episódio de hoje você vai ouvir a gravação da palestra de encerramento que eu dei no Ace Summit 2025. O tema foi um novo roadmap para founders. A gente está vivendo uma era de profundas transformações. A inteligência artificial virou o jogo e está exigindo que a gente repense tudo: produto, marketing, precificação, time, enfim. É hora de voltar para a prancheta. Nesse papo eu falo como a IA está revolucionando o SaaS e eu faço a distinção entre o SaaS 1.0 e o SaaS 2.0, o que muda na forma de construir e vender produto e muito mais, e por que os founders precisam reavaliar profundamente as suas startups, especialmente aquelas empresas que foram criadas há mais de 3 anos. Eu trouxe cases reais, provocações e aprendizados práticos que podem ajudar você a pensar de uma maneira diferente sobre o seu negócio. Dá o play e vem comigo. Pessoal, vou fazer o encerramento aqui com uma palestra, Dicas para Founders aqui, Felipe Collins. Seu SaaS faz demais e resolve de menos. Será que é isso? Será que é isso? Vamos lá. Um novo roadmap. Muito bem. Pedro, boa. Manda bala. Obrigado, Felipe. Vamos lá, gente. Essa palestra é para founders, é para todo mundo que está criando a sua startup, e eu vou compartilhar um pouco do nosso aprendizado aqui, muito a ver com o que a gente acabou de falar e muito a ver com esse impacto do que a gente está vivendo hoje com a AI. Então, o título é um novo roadmap para founders, e o que eu quero trazer para vocês é que momento, senhoras e senhores, para a gente estar vivo. A gente literalmente criou inteligência a partir da areia. Vocês já pararam para pensar? A gente pegou a areia, o ser humano criou inteligência a partir da areia, e é o que a gente está vivendo hoje. O silício foi lá e a gente, olha a evolução que a gente viveu. AI, como a gente está falando, é um negócio que eu nunca vi em toda a minha carreira de TI. Eu estou há 30 anos trabalhando com TI, com tecnologia. Eu nunca vi nenhuma curva parecida com essa. É ao mesmo tempo empolgante e assustadora, na mesma medida, para mim. Eu sempre tive todas as respostas, né, Vlado? A gente chegou, vai acontecer isso aqui, não vai acontecer aquilo lá. Hoje eu não sei te dizer o que vai acontecer. Por quê? Porque eu não sei o que uma pessoa muito mais inteligente do que qualquer ser humano do planeta faria. Então eu não sei o que vai acontecer. Mas a gente está tendo um recorde de dinheiro sendo colocado nessa tecnologia. Nenhum CAPEX na história se comparou a isso. Todas as empresas, Microsoft, Google, todas elas estão pegando todo o seu dinheiro e colocando em inteligência artificial. E a gente está vendo empresas que recém foram criadas receber dinheiro como a gente nunca viu na nossa vida. Isso é um negócio que nem na época do boom da bolha da internet lá em 2000 a gente via acontecer. É um negócio extremamente curioso que a gente está vivendo. E esse ícone aqui, essa iconografia aqui todo mundo conhece, todo mundo foi criado com ela. De onde que é isso? Quando a gente vai buscar em alguma coisa na internet? No Google, né? Todo mundo sabe. E olha que interessante, em poucos anos, isso aqui já ficou tão familiar para a gente que todos os produtos de AI usam essa interface. A OpenAI criou essa interface aqui, o Google está usando a interface da OpenAI. Né? Todos os produtos do mercado estão usando a mesma interface. Olha a prevalência disso aqui nas nossas vidas. A gente já sabe exatamente o que significa quando eu clico em ferramentas. E é tosco. Eu não sei diferenciar do modelo 4 para o 5, para o problema que eu vou resolver. É super tosco, mas a gente sabe lidar com isso. Isso é o sinal da mudança que a gente está vivendo hoje. E aí eu queria comentar algumas coisas que a gente deveria pensar enquanto founders, né, dos nossos produtos e como que o impacto de tudo isso pode trazer benefícios, mas também pode matar a gente se a gente não cuidar. Então a primeira coisa, o que muda
ou o que impacta a nossa estratégia de produto. Então, primeira coisa, vou dar um exemplo. Alguém já ouviu falar nessa empresa que chama Chegg? Chegg. Essa é uma empresa que foi criada há alguns anos e o foco dela era ajudar estudantes, enfim, auxiliar o seu processo de estudo. Ela bombou. Durante a pandemia, ela bombou, ganhou milhares de usuários, o valuation dela foi às alturas e esse é o faturamento dela. Olha só, ela começou lá na pandemia em 2020, né, ela bateu uma grana lá de 600 milhões e aí ela foi crescendo e, de repente, em 2023, a receita dela começou a cair. O que aconteceu em 2023? Aconteceu o evento cataclísmico, o meteoro equivalente dos dinossauros, que foi o lançamento do ChatGPT. O ChatGPT começou a declinar a receita da Chegg. E por que ele declinou a receita da Chegg? Porque o que ela estava oferecendo, o ChatGPT conseguiu oferecer também. Mas olha o que aconteceu com o valuation da Chegg. Ele reduziu 99% o valuation dela. 99%. Embora o faturamento tenha caído um pouco, o valuation caiu muito mais. Por quê? Porque a gente não precifica o presente, a gente precifica o futuro. E a gente está entendendo que o negócio dela vai desaparecer. Então, qual que é a lição que a gente tira daqui? A Chegg fazia reforço para estudantes e cobrava R$ 9,99 por mês. Cobra ainda R$ 9,99 por mês. O ChatGPT cobra $20 por mês. Só que ele não resolve só isso, ele resolve milhares de outras coisas, desde o seu horóscopo do dia até qualquer outra pesquisa. Eu descobri com a minha mãe, por exemplo, a minha mãe só acredita no ChatGPT. Eu falo, mãe, tu não pode tomar esse remédio junto com esse. Ela, não, filho, não. Olha o que o ChatGPT diz. Aí ela, nossa, eu tenho que parar. Então, a minha autoridade é zero, mas o ChatGPT na casa da minha mãe é muito relevante. E ela paga a assinatura. Minha mãe, de 77 anos de idade, paga o ChatGPT. Então, esse é o job que foi destruído. Agora, um exemplo contrário. A Replit. Essa empresa aqui, ela tem 10 anos de idade. No ano passado, até o ano passado, ela bateu o marco de $10 milhões de faturamento. Do ano passado para esse ano, ela bateu $100 milhões de faturamento. Em um ano, ela pegou e mudou o seu modelo de negócio. Qual que era o modelo de negócio anterior da Replit? Ela vendia uma plataforma que ajudava desenvolvedores a melhorar sua produtividade. E aí ela caiu o meteoro da AI, ela falou, peraí, e se a gente tirar os desenvolvedores da equação e eu falar diretamente com quem, aquilo que o Salib estava falando aqui, a gente é o CTO agora, e se eu potencializar qualquer pessoa para construir um software? E ela simplesmente pivotou, e não sei se vocês já usaram o Replit ou o Lovable, qualquer um desses caras, é mágico. A gente fala, eu quero um software que faça isso, bum, ele constrói. E ela conseguiu chegar nesse marco. Ou seja, o AI tem o potencial de mudar completamente a trajetória de um produto para o bem ou para o mal. Então, a gente tem que voltar para a prancheta. Se o produto que a gente fez tem mais de 3 anos de idade, a gente tem que voltar para a prancheta hoje. Então, o Replit 1.0, como eu falei, ele ajuda o cara a ser mais produtivo e o Replit 2.0 constrói automaticamente. E quando a gente fala de usar AI, eu gosto de comprar com a nuvem. Existem poucas empresas de nuvem no mundo, né? A Amazon, né? Google, Microsoft, são poucas empresas que trabalham diretamente com a nuvem. Mas todas as empresas de tecnologia usam a nuvem, né? Todo mundo usa a nuvem. AI vai ser a mesma coisa. Vão ser poucas Microsofts, OpenAIs e tudo mais, mas todas as startups vão usar AI. De N formas dentro do nosso negócio. A questão é como que a gente usa. E eu vou dizer que a maneira mais básica e trivial é usar para a produtividade do nosso time. Mas isso aí não vai melhorar em nada a startup de vocês. Não que não vai melhorar em nada, mas todo mundo vai fazer isso também. E quando todo mundo é gênio, ninguém é gênio. Então, todas as startups vão usar AI. A questão é como que a gente vai usar AI. Então, como é que é o SaaS tradicional?
Vocês podem ver, tudo que é SaaS, a grande maioria do SaaS é assim. Eu tenho uma entrada de captura de dados, às vezes é automática, às vezes eu vou lá no formulário e digito. Eu tenho um lugar onde eu administro os dados, pode ser um Kanban, pode ser alguma coisa que eu vou administrar os dados, e depois eu tenho uma outra interface que são relatórios. Esse é o SaaS. É um banco de dados com interfaces que vão falando com ele. Eu chamo isso aqui de SaaS 1.0, porque a partir da AI, esse modelo ele ficou obsoleto. Ele já está obsoleto. Ele só está lentamente desaparecendo. E o que significa? O que seria o SaaS 2.0? Eu remover várias das fricções que existem hoje para os nossos usuários. Então, quando eu falo de entrada, captura de dados, eu não consigo mais imaginar alguém digitando lá. Ou ele vai fazer isso automaticamente, ele vai adivinhar o que eu quero, ele vai preencher, ou eu vou falar, ou alguma coisa vai acontecer. Eu vou remover completamente essa fricção. Em vez de eu ter que ir lá e descobrir qual relatório e montar relatório, eu vou simplesmente perguntar o que eu quero saber, ele vai me responder como que eu resolvo tal coisa, como que eu cruzo tal coisa com tal coisa. Ele não só vai fazer relatórios, mas ele vai antecipar problemas que eu vou ter, ele vai me avisar. Ele vai estar na frente, vai me avisar, ele vai criar alertas automáticos do que está acontecendo. Ele vai trabalhar para mim, ele não vai fazer eu trabalhar para ele, e hoje a gente tem que treinar uma pessoa para usar o nosso SaaS. Né? E na gestão de dados eu vou remover os operadores, eu não vou incluir um software na mão de um operador, eu vou tirar operadores da empresa, né? Eu vou tirar a gente que vai executar aquilo. Eu vou rodar no back-office, ele não precisa nem ter interface, ele pode rodar invisível. Esse pode ser um SaaS, ele pode trabalhar para mim sem eu nem olhar para ele. Como assim? Já vou falar, já vou explicar. Então, enquanto que o SaaS 1.0 ele acelera processos e nos dá produtividade, o SaaS 2.0 ele vem para eliminar completamente o problema, tirar aquilo da frente. Enquanto eu preciso de operador treinado, eu vou fazer o onboarding e já conectar e ele já vai começar a operar muito rápido. Em vez de ganho de produtividade, eu vou remover fricção, eu vou tirar tudo da frente da minha empresa. Em vez de dados e processos como uma barreira para concorrência, como eu já estou usando, é aquele switching costs que a gente fala, o custo de mudar de software. Não, eu vou me diferenciar por mágica. Eu vou literalmente fazer mágica para o meu cliente. E eu vou resolver completamente aquele job. Em vez de uma interface gráfica focada nos usuários, eu posso usar uma interface gráfica, mas eu vou usar agentes que vão operar no meu back-office. Então, eu vou dar 2 exemplos. Esse aqui é a Rippling. A Rippling é uma empresa que processa RH, software de RH. Cresce um monte nos Estados Unidos. E olha que interessante. Eles têm um software de folha, e a proposta de valor deles agora, depois do AI, não é nós processamos a folha. Não, nós processamos a folha com 100% de garantia de que não vai ter erro. Você vai ter a sua folha, mas eu vou processar e não vai ter erro, porque eu vou ter agentes que vão garantir. E quem já rodou uma folha de pagamento sabe que ela tem erro. Então, essa é uma proposta de valor. Eu estou removendo completamente aquele problema. Eu não estou, deixa eu te treinar para garantir que não vai ter erro. Não, deixa esse problema com os meus agentes. E a gente vê um SaaS 1.0, que é a Intercom. A Intercom é um ótimo SaaS para Customer Success, para eu conversar com o cliente, eu instalo no meu site e tudo mais. Pois bem, eu coloco esse software para rodar, mas eu tenho que ter um monte de operador trabalhando. Ele automatiza o trabalho do meu operador, ele melhora a vida do meu operador. Eles, ao invés de criarem um novo produto, eles criaram um agente deles que opera o produto. Então, eles criaram uma tecnologia, que é o AI, que, então, assim, se o cliente reclama alguma coisa, o AI já resolve o problema de Customer Success. Ele não precisa usar a interface da Intercom. Aí, quando o AI não consegue resolver, aí vai para um atendente. E eles conseguem resolver, acho que 80% dos problemas de primeiro nível com essa tecnologia. Então, eles colocaram o AI e já deixaram a gente trabalhando. O cliente que contrata a Intercom não vê o agente trabalhando, porque ele está trabalhando no back-office. Outros exemplos, né? O Midjourney, que faz visual, né? Faz aquele visual. A interface para eu acessar o Midjourney era o Discord, uma ferramenta de chat.
Então ele nem chegou, durante o primeiro e segundo ano do Midjourney, ele nem criou uma interface. Eu entrava lá, eu tinha que fazer um comando no chat para acessar o agente dele. Então ele nem se deu o trabalho de construir uma interface para interagir com o cliente. Legal. E aí vem a pergunta que a gente tem que fazer agora com o nosso produto. Com AI, eu consigo responder como que eu elimino completamente o problema do meu cliente, como que eu tiro esse problema da frente. Então, isso que eu queria que ficasse na cabeça quando a gente pensa em produto. Como é que eu elimino o problema do meu cliente? Não amenizo, não atenuo o problema. E o AI tem o poder de fazer isso. Agora, vamos pensar em pricing. É tudo muito legal, até agora. Só que AI, gente, não sei se vocês já testaram, é cara. A gente gasta uma grana, né, Dan? Não é caro? É caro. AI é cara. E a gente tem que adaptar o nosso preço, porque senão a nossa empresa perde dinheiro usando AI. Né? Vocês já pensaram nisso? Então vamos pensar aqui, olha só. O Miro, aquela ferramenta que a gente faz aqueles workshops intermináveis que ninguém aguenta, online, pois é, ele agora tem um tier de AI. Então ele tem aqui, ó, eu compro o plano business, e aí eu consigo sintetizar conteúdo, tudo usando os agentes deles. Reparem que eu tenho o tier que eu pago mensal, porém, sempre tem uma letrinha miúda lá que é até 50 créditos por mês. Então a unidade de valor virou crédito e ele virou um limitador, porque até então eu não tinha isso, eu podia usar o SaaS à vontade, eu precificava por usuário e tal. Só que quanto mais token eu estou utilizando do AI, mais caro vai ficando a minha vida. E aquilo inviabiliza a lucratividade daquele contrato. Então a Miro colocou isso e tem outras. Eleven Labs, né, que faz aquele que é super mágico, ele transforma a nossa voz para a gente atender, ele faz clone de voz, ele faz agentes de voz. E eles criaram proxies de preço, ou seja, coisas que ninguém fala de token na precificação, mas se você olhar o Eleven Labs, ele coloca minutos, respostas, ele coloca coisas que de alguma maneira quantifiquem. Todas as ferramentas que colocam AI diretamente embarcado no produto, de alguma maneira tiveram que atuar na sua estratégia de precificação. Então isso é uma coisa que tem que ficar muito alerta, porque pode sair do controle. A boa notícia é que a tendência é reduzir o preço do token. Né? A tendência com todo esse investimento que a gente está vendo é reduzir o preço, mas não no curtíssimo prazo. E sobre marketing, né? O que acontece com o nosso marketing? Aí a gente também tem uma mudança bem profunda, que é, primeiro, a gente está vendo que as startups nativas de AI geralmente crescem muito mais rápido. A gente vê Cursor, a gente vê todos esses caras. A taxa de crescimento desses caras é muito mais alta do que as outras startups. Isso acontece talvez por causa da mágica do produto. O produto é tão impressionante que a gente vai lá e contrata. Né? Não sei se vocês já tiveram a experiência do Lovable, por exemplo, você começa a mexer, acaba o meu crédito no meio do meu barato, no meio do meu software acaba o crédito. Não, peraí, cartão, pum, $100. Quando tu vê, gastou $200 brincando no Lovable. E é isso que acontece, por isso que elas crescem tão rápido. E outra tendência que a gente está vendo é o time to value instantâneo. O que significa? Quando eu tinha o software tradicional, eu tinha que ele vendia proposta de valor na landing page, e aí eu tinha que me cadastrar para extrair valor. Né? Eu tinha que extrair, e aí eu usava, daí eu tinha um trial por 7 dias e tudo mais. Como o AI permite a gente fazer mágica, eu consigo fazer com que o cara teste o meu produto no primeiro contato com o produto e depois se cadastre. Eu inverti a ordem. Então, se você olhar o Perplexity, por exemplo, e você perguntar como construir um MVP, ele responde. Na próxima, ou sei lá quantas depois, aí ele vai falar, agora se cadastra. Só que você já foi fisgado. Então é uma maneira de você colocar o valor antes do cadastro. E você inclui o custo do token como custo de aquisição de cliente no marketing. Por quê? Se eu faço mágica, eu quero mostrar a mágica de cara para o meu cliente. Eu não quero deixar um pedágio para ele ver a mágica. Eu mostro a mágica, aí eu cobro o cadastro. E aí depois eu cobro da empresa. Então, o que a gente deveria pensar aqui em termos de marketing? Se o meu produto faz mágica, eu tenho que redesenhar a minha jornada garantindo que a minha mágica está na cara.
que o cliente consiga ver se ela é explicitamente verificável lá pelo uso do cliente. Uma vez eu experimentando a mágica, a probabilidade de eu me cadastrar e gerar um cliente é muito maior. Então esse é o primeiro ponto. O segundo, se eu sei claramente qual que é o meu ICP, para quem que eu vendo e qual que é o job que eu resolvo, fica mais fácil eu desenhar essa mágica. Porque até então, e eu falo com muito empreendedor de SaaS, não, a gente atende 4 públicos. Esse aqui usa o meu produto assim, esse aqui usa assado, esse aqui usa assado. Fica muito difícil eu ser muito específico usando AI com esses 4 cenários. Eu não vou conseguir fazer tanta mágica. Então, nesse cenário, a gente tem que ser mais específicos. E vocês veem, se vocês pegarem mesmo os LLMs, eles têm o seu público muito claro. A OpenAI, ela quer o mundo inteiro, ela quer todos os ICPs, o Sam Altman é absolutamente fominha, ele quer todos. Porém, a liderança absoluta da OpenAI está no consumidor final hoje. Hoje é uma empresa B2C, muito claramente toda a receita dela, ela tem mais penetração em AI B2C do que o Google tem no público B2C, por incrível que pareça. Anthropic escolheu um ICP bem específico, o desenvolvedor de software. Ela tem lá, eu vou lá, responde pergunta, tudo, mas o Claude, para código, é o carro-chefe, eles otimizam todo o produto para isso. Então, você tem que saber, porque você vai otimizando a sua AI exatamente para esse ICP. E a lógica aqui, o resumo eu tenho que mostrar e não falar. A gente pensa qual o melhor copy e tudo mais. Nenhum copy sobrevive a uma demo na cara, onde a pessoa experimenta o teu produto de cara. A outra coisa, a equipe de marketing está sofrendo uma mudança muito grande. Então, o output agora está sendo muito mais humanos amplificados por agentes de AI do que somente humanos ou somente agentes de AI. Então, as equipes de marketing estão se tornando muito mais enxutas, e o output está ficando muito maior. E isso muda o perfil do profissional. A gente não pode mais contratar alguém que não saiba AI para operar o marketing. Porque a curva de aprendizado, uma pessoa que usa AI no marketing consegue ter um output maior do que um desenvolvedor de software usando para desenvolver software. A pessoa que usa AI no marketing consegue entregar muito mais. Hoje, pela natureza da atividade do marketing, né? E se a gente pegar todo o funil, vai desde cima, né, de atrair e gerar demanda, né, conversar e qualificar, o SDR, fechar negócio, entregar, fazer todo o onboarding, todo o pós-venda, até a retenção do cliente, a gente consegue montar todo um stack com AI. Todo um stack ponta a ponta com AI para fazer isso. Esse stack aqui, se a gente for contratar, custa menos de R$2.000 por mês, nos planos mais básicos de todos esses caras. Um analista júnior de marketing custa mais do que isso. A gente consegue cumprir todo o stack de jornada do cliente com ferramentas de AI aqui. Então, essa é a mudança. Não você, Thiago, você é um analista que entrega muito mais. O Thiago é analista de marketing da ACE, né? Não é? Você dá de 20-0 em todo esse stack. Mas tudo isso aqui que a gente está falando é a realidade hoje, não é o que vai acontecer amanhã. Hoje eu já consigo colocar isso para rodar. Então, é importante a gente já rever toda a jornada, não só do meu produto com o meu cliente, mas também toda a minha jornada de marketing, porque eu estou deixando dinheiro na mesa, hoje estou deixando oportunidade na mesa enquanto falamos. E vamos falar de alocação de recursos. Olha o faturamento por colaborador, Cursor, NVIDIA. A NVIDIA é meio outlier aqui, né? Porque ela, embora use AI para tudo, ela é uma produtora de chips. Anthropic e OpenAI. Comparem com a Procter & Gamble, Coca-Cola, né? Johnson, Walmart e PepsiCo. O faturamento por colaborador vai mudar completamente. E também o número de colaboradores, obviamente, das empresas. Eu estava falando com o CEO de uma grande empresa num evento organizado pela Laís Macedo do Futures Now, depois procurem Futures Now. E o CEO estava me dizendo o seguinte: Pedro, eu tenho... Quantos funcionários você tem? Eu falo, hoje eu não conto mais quantos funcionários eu tenho, eu conto quantos funcionários eu não tenho mais. Porque eu tenho uma meta de reduzir funcionários. Hoje eu tenho 2.500, minha meta em 2 anos é eu ter 500. E eu estou gastando todo o meu orçamento para automatizar tudo que essas pessoas fazem. Então, a tendência vai ser um faturamento por colaborador
muito maior, e essa é uma métrica que os investidores vão olhar cada vez mais na hora de tomar uma decisão de investimento. EBITDA por colaborador, faturamento por colaborador e tudo mais. E, voltando para o tema que eu falei da precificação, AI afeta diretamente a margem bruta da tua empresa. Então, a gente calculava a margem bruta de uma startup, né? Pega aqui o ARR, e eu tirava a infra, né? E aí eu tinha a margem final. Agora eu tenho custo variável de computação, eu tenho os meus modelos de AI lá queimando dinheiro o tempo todo. Então, uma empresa poderia muito bem detonar, colocar isso no produto, embutir tudo isso aí e dar uma experiência fantástica e ganhar menos dinheiro. Por isso que a gente tem que embutir no preço, a gente tem que pensar, e eu não estou falando de usar o aplicativo do marketing aqui, tá? Estou falando de embutir o AI diretamente no nosso produto. E é bem mais caro do que a gente imagina. Então, a gente tem que planejar isso com muito cuidado. E, obviamente, isso muda para onde vai o dinheiro, né, Vlado? Se a gente investe numa empresa, isso muda para onde vai o dinheiro. Com aquele gráfico dos founders no final, onde nós vamos colocar esse dinheiro, daí tem um gráfico de pizza, que fala assim, X% no marketing, X% no P&D, tarará. Essa lógica também vai mudar. Então, o que a gente está vendo aqui? Né? Isso aqui é baseado em alguns estudos que a gente fez, onde o que a gente está vendo? O custo de desenvolvimento de software vai reduzir consideravelmente, a gente não vai mais ter desenvolvedor júnior na empresa e a gente vai ter muito menos desenvolvedor, todos muito sêniores, é isso que a gente está imaginando, e consequentemente o custo de P&D vai baixar, o custo de computação de infra vai aumentar, né, o meu investimento, e aqui que vai pesar, a gente vai gastar, embora eu tenha um stack de marketing robusto lá com AI, eu vou ter que criar diferenciação, vou ter que criar canal proprietário, vou ter que investir em comunidade, vou ter que investir em formas de conectar com o meu cliente que eu não faço hoje. Então, vamos falar aqui. Primeiro, já falei, aqui a gente vai ter mais produtividade, a gente vai ter um output cada vez maior. Hoje, você diria, dá 30% de produtividade, 40% no desenvolvedor. Pois é, projeta isso para daqui a 1 ano, 2 anos, a gente vai ter, um desenvolvedor vai conseguir produzir um negócio que a gente nem consegue pensar hoje. E aí eu não estou falando no vibe coding aqui, que é o que a gente chama quando a gente, né, o Pedro lá vai criar sistemas no final de semana. Eu estou falando a gente usar assistentes mesmo de código como Cursor, Claude e todos esses caras aí. Aí quando a gente fala de infraestrutura, é o que eu falei, quanto mais a gente depender de AI para entregar a nossa solução, mais cara vai ficar essa conta aqui. E, obviamente, se a gente quer fazer mágica, provavelmente essa conta vai ficar mais cara. Então, a gente tem que pensar sobre isso também na hora de orçar e na hora de usar. Quando a gente fala de marketing, a gente vai ter hipersaturação de canais. Sabe aquele e-mail que você recebe e fala, pois é, Laís, esse é o último e-mail que eu te mando, não vou mais te mandar e-mails, aparentemente você não quer mais falar comigo. No começo a Laís, meu Deus, não, é que eu estava gripada essa semana, ela respondia. Hoje a Laís, spam não está nem aí. Isso é uma saturação de canal. Aquela estratégia que funciona lá no RD, lá há 5 anos atrás, não vai funcionar mais. E o que vai acontecer? O ciclo entre a gente criar um canal e ele saturar vai se tornar cada vez menor. Agora, tu imagina, em vez desse e-mail genérico, é uma pessoa que fala, pô, Laís, eu vi que ontem você foi no evento tal e fez tal coisa e tal. Pô, parabéns pelas... Ele vai conversar com a Laís. A Laís, vou responder. Nossa, como você é gentil e tal. Na próxima, a Laís vai, porra, já tem 50 desses por dia, vou contratar aquela AI lá do Google que conversa com os outros AIs. Ela bota lá no e-mail dela e fica uma AI falando com a outra. Não, desculpa, a Laís não quer isso aqui, não, você está enrolando, papapá. Aí vai ficar AI com AI. Então vai ter uma hipersaturação de canais. Hipersaturação de canais. Vai ficar mais difícil a gente vender. O nosso custo por clique, né? Se tem uma inflação que nunca baixa, é custo por clique. Custo por clique é confiável, né? A gente fala que o maior programa de distribuição de renda da história não é o Bolsa Família, são os VCs colocando dinheiro no Google e na Meta. Porque todo o dinheiro vai para comprar anúncio e o custo por clique inflacionando. Então, vai ficar mais caro comprar mídia. Mídia paga vai ficar mais cara.
Conteúdo original vai ser cada vez mais importante, porque o conteúdo com AI vai ter um sentimento de pasteurização, que a gente em algum momento vai superar, obviamente, com a tecnologia, mas hoje a gente já sabe, aquelas linhazinhas, né, aquelas do OpenAI, a gente já sabe quando foi escrito por AI. Vendedores vão se tornar importantes, especialmente para produtos mais complexos, para venda mais complexas. Então, o relacionamento vai se tornar mais importante. A gente vai ter cada vez mais a necessidade de criar canais proprietários, a nossa comunidade, o nosso evento, tudo isso vai ser muito importante. E, quando a gente olha em Customer Success, se antes eu tinha um cliente que era mais ou menos fiel, agora ele vai ser completamente infiel. Porque o custo de troca vai ser muito mais rápido. Você quer migrar da ferramenta A para B? Fica tranquilo, aperta esse botão, nosso AI vai lá, busca tudo e já coloca nessa, e é como se nunca tivesse existido outra ferramenta. Quer dizer, a fricção de troca vai tender a zero. Então, a gente vai ter que aumentar a nossa intensidade em Customer Success e a nossa exigência de atendimento vai ser também muito maior. Então, para terminar aqui para vocês, meu tempo já acabou, o Thiago já vai me tirar do palco. Vai, ele concorda comigo. Eu vou passar algumas sugestões para vocês, baseado em tudo isso que a gente falou. Então, em primeiro lugar, né, se a gente fosse pensar as estações do ano, pensando no mercado atual, qual que é a estação que a gente está agora, nesse momento no mercado, Dan? Invernão, né? A gente está no invernão, agora é inverno. Sabe que hora é o inverno? O inverno é a hora de construir. O verão, olha o Thiago lá. Thiago, verão é hora de vender, né? É isso aí. Verão é hora de vender. No inverno é hora de construir, no verão é hora de vender. Quando a gente inverte a equação, acontece o que os fundos lá, né? Lá em 2021, rodada gigante, né? No verão, agora os unicórnios não conseguem ser vendidos no inverno. Então, se a gente está no inverno agora e a gente está no verão do AI, é hora de construir o nosso produto, é hora de ir para a prancheta, é hora de colocar energia em atender o nosso cliente, em aumentar o número de clientes e fazer tudo aquilo que a gente precisa fazer, porque daqui a pouco vem o verão, né? Daqui a pouco vem a primavera e o verão. Então, o que a AI faz? A AI olha para trás. A AI foi treinada com os casos de Harvard, com tudo, mas a AI olha para trás. Ela tem uma visão. Então, ela não vai te dar, ela vai te dar a resposta mais sensata e razoável que você vai receber na sua vida. Então, isso é ótimo para a gente gerir, para a gente solucionar problema, para a gente dar eficiência, cadência, automatizar. Tudo que a gente entende como gestão, a AI vai fazer melhor do que a gente. Agora, quando a gente olha para frente e pensa em liderar pessoas, em criatividade, e tomar riscos que a AI não acharia sensato, né? em pensamento não ortodoxo, em contar histórias, isso a AI não vai fazer. Isso a AI não vai fazer. E para isso é onde a gente entra. Esse é o papel dos empreendedores, criar valor novo. E quando a gente pergunta para a AI, ela fala, não sei não. Será? Não sei se você deveria fazer isso nesse momento. Pois é. Provavelmente você deveria, porque aí vai ser a pessoa sensata da sala. Então, pensem nisso quando vocês forem pensar em soluções. E para acabar, volta para a prancheta, literalmente. Não pensa incrementalmente. Volta e reconstrói a experiência do cliente, reconstrói produto. Não dá para esperar, a hora é agora. Não sente em cima de um produto que foi construído há 3 anos atrás. Você tem que voltar para a prancheta hoje. Refina o job, refina o produto, olha a margem, se você vai usar AI, olha o ICP, olha o teu time. Será que você está com um time dimensionado? Será que não dá para ser menor? Coloca a mão em AI. Essa é a segunda dica. Não delega AI. AI não foi feita para ser delegada para o CTO. AI não foi feita para ser delegada para o cara de TI. AI foi feita para a gente meter a mão. Ela não é uma ferramenta que precisa de uma interface entre a gente e alguém. Então, a gente tem que colocar a mão na graxa. Não dá para a gente criar uma visão abstrata do que é AI. A gente tem que saber até onde ela vai. Você tem que esticar a corda da AI, aqui ela ainda não entrega. Legal. Você descobriu, daqui a 6 meses ela entrega. Que é o meu ponto aqui. Se algo não funciona hoje, ela vai funcionar em 6 meses.
Não ache que porque não funciona hoje, você não deveria perseguir aquele projeto. Porque se o projeto leva 3, 4 meses, quando você estiver acabando o projeto, já vai funcionar aquilo. Então pense que aquilo que não funciona vai funcionar, porque a curva não vai parar e aí vai ficar melhor, 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 melhor e melhor. Todo dia, podem ter certeza disso. E por último, tem a ver com a nossa palestra, Almir. Troca o medo pela ambição. Não é hora da gente ter medo, gente. A gente está vivendo uma era ímpar na história da humanidade, porque AI não é só uma tecnologia que resolve programação. AI resolve medicina, AI resolve todos os nossos dilemas da humanidade, a AI vai conseguir acelerar. Então a gente vai ter um salto em todas as áreas que a gente imagina do conhecimento humano. Imagina uma superinteligência pensando em desafios da física, pensando em partículas novas, em moléculas para curar doenças e tudo mais. A gente está vivendo um mundo... Ô, Matheus, e aí? A gente está vivendo um mundo novo, né, Matheus? É um mundo novo, né, Thierry? Pois é, e é isso que a gente tem que pensar. A gente tem que trocar o medo pela ambição. É hora de construir, pessoal. Agora é a hora de construir. Daqui a 2 anos vocês vão me agradecer. Construam, sejam ambiciosos, porque o valor que existe hoje no mercado vai mudar de mãos tão rápido e tão dramaticamente que a gente nunca mais vai ver algo assim na história. Nem os filhos de vocês, nem os netos de vocês. Isso eu garanto. É isso aí. Pessoal, antes de acabar aqui, a gente está fazendo a nossa pesquisa anual do Founders Overview. E a gente quer ouvir os founders, inclusive motivados por tudo isso que está acontecendo, e a gente quer ouvir vocês, e depois a gente vai compartilhar com vocês de volta essa pesquisa, vocês vão ter os melhores dados aqui do mercado sobre os empreendedores do Brasil. É isso, pessoal, queria agradecer, a gente está encerrando o nosso ACE Summit aqui. Uhul! Obrigado. E aí, o que você achou da palestra? Se você quiser acessar o material, o link está na descrição desse episódio, e aí você pode ouvir novamente, talvez olhando o material que a gente está compartilhando exclusivamente para os nossos ouvintes. A gente vai compartilhar várias outras palestras que aconteceram nessa edição do ACE Summit 2025, uma edição que a gente recebeu feedbacks excelentes sobre a curadoria de conteúdo, que é algo que a gente se preocupa. Se você é ouvinte do Growthaholics, você conhece a nossa métrica de insights por minuto, e a gente estava lá em cima com esse indicador no ACE Summit. A gente falou com founders, investidores e diversos líderes que estão moldando o futuro do nosso ecossistema. Se você quiser acompanhar todas as palestras, siga o perfil do ACE Summit no Spotify. É lá que a gente vai concentrar os conteúdos mais provocadores, práticos e relevantes do evento. Se você quer estar com a gente na próxima edição, anota aí. O ACE Summit 2026 já está confirmado. Vai ser um encontro para pensar futuro, trocar experiências reais e acelerar aquilo que importa. Se você curtiu esse episódio, compartilhe com quem também está nessa jornada de construir, inovar e crescer. Obrigado pela companhia e até o próximo.